Boa tarde, povo de Deus, cumprimento a com a paz do Senhor. Vou trazer uma palavra para o seu coração, para a glória de Deus, que vai se encontrar na Epístola do Apóstolo Paulo, Carta do Apóstolo Paulo aos Gálatas, que vai se encontrar no capítulo 6, versículo 9. Diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistimos. Para que você venha entender a palavra, eu irei dar início no capítulo 6, versículo 1. No versículo 1, Paulo ele escreve a carta para os irmãos que se encontravam em Gálatas. Do 1 ao 9, Paulo ele dá uma sequência de sermãos para os irmãos que se encontravam em Gálatas. No versículo 1, Paulo ele pede que os irmãos espirituais viessem a pregar a palavra de Deus com mansidão para todos aqueles que estavam afastados da presença do Senhor. Paulo ele dá um direcionamento aos irmãos de Gálatas. O primeiro direcionamento desta palavra que você ouviu no versículo 1 de capítulo 6 de Gálatas é: pregue a palavra com mansidão, para que o Espírito venha restaurar a alma daquele que se encontra afastado, daquele que se encontra longe do caminho do Senhor. Geralmente no versículo 2, Paulo ele também dá outro sermão para os irmãos de Gálatas, para que os irmãos viessem a carregar o fardo um dos outros. Já no versículo 5, Paulo também ele fala para que os irmãos em Cristo, irmãos espirituais, viessem a carregar o seu próprio fardo. Versículo 7, Paulo ele também fala ao respeito que um homem não consegue enganar Deus, porque é mais fácil um homem enganar a si mesmo do que o homem enganar Deus, porque ninguém não engana a Deus. Próximo sermão, até o versículo 9, que você acabou de ouvir no início do vídeo. No versículo 8, Paulo ele vai falar ao respeito da semeadura, daquele que planta, que semeia na carne, irá colher na carne. Mas também Paulo ele fala para os irmãos de Gálatas sobre aquele que semeia, aquele que planta no Espírito, colherá do Espírito. No versículo 8, o direcionamento é: não semeie na carne, porque a carne não gera frutos agradáveis. Porque a inclinação da carne é a morte, e os frutos da carne não presta. Era Paulo dizendo para os irmãos de Gálatas, os irmãos espirituais: irmãos, semeiem no Espírito, não semeiem na carne, porque se vós semear na carne, vós colherá da carne. Paulo estava dando um despertamento para os irmãos espirituais, para que os irmãos espirituais viessem a semear no Espírito, para que viessem a colher no Espírito. Que fique bem claro, a inclinação do Espírito é vida e paz. Semeie no Espírito, semeie a paz, o amor, a união, a comunhão, para que vós venham colher a paz, o amor e a união. No versículo 9, Paulo também, ele dá outro sermão para os irmãos que se encontravam em Gálatas. E no versículo 9, Paulo, ele pede para que os irmãos não venham se cansar de fazer o bem. Você que está na presença de Deus, não se canse de fazer o bem. Porque se você está semeando na vida de um irmão, vós irá colher. Paulo, quando ele fala no início do versículo 9, do capítulo 6 de Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos. No tempo certo, você vai colher o que você semeou na vida do irmão. Não deixe de semear na vida do irmão. Semeie. Quando Paulo ele escreve o versículo 9, era Paulo dizendo para os irmãos de Gálatas:
Se você está plantando na vida do irmão, você vai colher. Porque quando você semeia na vida do irmão, você está semeando no espírito. Se vós está semeando na vida do irmão, no espírito, vós irá colher no espírito. Que poderoso, que direcionamento poderoso. Aleluia. Para encerrar, adiante diz: se não desistimos. Era Paulo dizendo: não desista de semear na vida do irmão. Que fique bem claro, amados. Se você semeia na vida do irmão, o irmão ele é grato, ingrato com vós, não deixe de semear. Sabe por quê? Se ele está sendo ingrato com vós semeando na vida dele, se ele está sendo ingrato, ele está semeando a ingratidão. Isso ele está semeando a ingratidão, fruto da carne. E se ele está semeando a ingratidão, que é o fruto da carne, ele vai colher o fruto da carne, que é a ingratidão. Eu vou repetir: não deixe de semear na vida do irmão. Se ele está sendo ingrato com você, você não está fazendo, né, por mérito dele. Você está fazendo por mérito ao Senhor. Não nos cansemos de fazer o bem. Faça o bem a quem quer que seja. Para ter a confirmação desta palavra, para você fazer o bem a quem quer que seja, vamos ler o versículo 10. Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos os homens. Faça o bem a quem quer que seja. Não olhe para a aparência. Semeie no Espírito, para que vós venha colher no Espírito. Adiante do versículo 10, mas particularmente aqueles que são domésticos na fé. Sabe o que é que Paulo estava dizendo, os domésticos na fé? Os novos convertidos. Se você está na dominação numa igreja, abençoe o novo convertido. Era Paulo dizendo para os irmãos de Gálatas: abençoe os novos convertidos. Semeie na vida dos novos convertidos, para que vós venha colher no tempo certo, porque o tempo não é meu, não é seu. O tempo de colher é de Deus. E se você semeia no Espírito para o irmão, vós irá colher no Espírito, no tempo certo do Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Não deixe de semear na vida do irmão. Para encerrar, outro direcionamento de Deus: se você vê que o irmão necessita, vive da obra, semeie. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Olha o que é que Tiago diz para os próprios irmãos da igreja. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe que o irmão necessita, se você sabe que o irmão ele vive da obra e você não semeia, vós está pecando. O que eu li para vocês aqui é a palavra, povo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Eu vou ler novamente. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz. Se você sabe que o irmão necessita e vive da obra e você não faz o bem a ele, vós está pecando. Vós está no pecado. Eu vou repetir: se você sabe que o irmão vive da obra e depende da obra de Deus, e vós não abre a mão, não semeia, vós está pecando. Não sou eu que falo, é a palavra. Muito obrigado, tenha uma ótima tarde, fique na paz, semeie na vida do irmão.